Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo. Olha o Tomé, ele apareceu, irmãos, né? E Natanael, também conhecido como Bartolomeu, que era de Caná da Galileia. Os filhos de Zebedeu. Quem são os filhos de Zebedeu? Tiago e João. E os dois dos seus discípulos. O Senhor Jesus, já ressurreto, ele já tinha ressuscitado, e ele se manifestou aos seus discípulos. Para que ele se manifestou? Porque Deus sempre faz com propósito. Em primeiro lugar, para perdoar Pedro. Vocês lembram-se que Pedro negou o Senhor? O Pedro estava ainda com aquela consciência pesada, e o Senhor se manifestou para perdoar Pedro e fazê-lo confessar o seu amor. Tanto é que nos versículos seguintes o Senhor pergunta: Pedro, amas-me? Ele dizia: sim, amo, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Então o Senhor se manifestou para perdoar Pedro, fazê-lo confessar o seu amor três vezes. Três vezes o Senhor falou. As 3 vezes que ele negou, 3 vezes ele teve que confessar o amor pelo Senhor. Um outro propósito do Senhor foi para dar a Pedro a responsabilidade sobre as ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. As minhas ovelhas estão nas suas mãos, Pedro. Terceiro propósito do Senhor, para mostrar para aqueles discípulos que sem ele, eles nada poderiam fazer. Tanto é que eles foram pescar e não pegaram nada. Tiveram uma segunda pescaria infrutífera que se transformou numa pesca bendita. E o último propósito de Deus, que esse sempre vai haver, é nos ensinar. Então, 2014 anos depois, nós estamos aprendendo com esse texto. Então, os propósitos de Deus estavam aí: perdoar Pedro, dar a Pedro responsabilidade sobre as ovelhas, mostrar para os discípulos que sem ele eles nada podiam fazer, e nos ensinar. E tem mais propósitos que Deus vai revelando na medida que nós crescemos em entendimento, crescemos em fé. E o Senhor, ele se manifestou, por quê? Porque haviam aqui 7 discípulos. Se você contar, haviam 7 discípulos. Ou seja, estavam faltando 4. É porque o Judas já tinha se suicidado. Então, faltando 4. E os outros 4 perderam a presença do Senhor, perderam os ensinamentos do Senhor. Irmãos, o Senhor se manifestou porque havia 7 discípulos deles reunidos. Ou seja, o Senhor está onde os seus discípulos estão reunidos. Aonde que os discípulos do Senhor estão reunidos? Na casa do Senhor, na igreja do Senhor. Por isso, irmãos, que tem algumas pessoas que se equivocam, dizendo: eu busco a Deus do meu jeito. Eu busco a Deus em casa. São pessoas equivocadas, pessoas, vamos dizer, eu não queria usar esse termo, mas pessoas preguiçosas e pessoas soberbas, do meu jeito. O Senhor está onde os discípulos estão reunidos. Entendam, se Deus se manifestar com essa pessoa na casa dela, como ela imagina, Deus vai falar: não é do seu jeito, é do meu. Eu sou o Senhor e você é servo. E o Senhor vai falar: vá já para a igreja. Deus falou comigo em casa. Se Deus falou, a primeira coisa que Ele vai falar com você é: vá já para a igreja, para junto aos irmãos. Porque Deus quer união. Nós pregamos isso na sexta-feira. Deus quer união. Deus quer comunhão com os irmãos. Deus quer tanto união que Ele coloca a condição: se vocês concordarem, se vocês ligarem na terra, aonde estiverem 2 ou mais reunidos, eu quero união. Eu amo tanto a união que eu, o Pai e o Espírito Santo somos um só, tão unidos que nós somos.
Então aquela pessoa que se aparta, como diz Provérbio 18, ela procura o seu próprio interesse, e ela se opõe à verdadeira sabedoria, a sabedoria da palavra do Senhor. Então esteja sempre em união. Não tem essa desculpa de, não, Deus me entende, eu vou buscar Deus em casa. Não, Deus entende a sua palavra, e entende que você está acomodado, que você quer que Deus te sirva, e não quer servir o Senhor, porque quer se isolar, se julga diferente, especial. Busque o Senhor, venha à casa do Senhor, una-se o irmão para louvar o Senhor, porque a presença do Senhor está entre os louvores, aonde estão dois ou mais reunidos. Deus, Ele pode estar em qualquer lugar, mas Ele não está em qualquer lugar. A palavra do Senhor diz em Provérbio que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, mas a presença não. Ele pode estar em qualquer lugar, mas Ele não vai em qualquer lugar. Ele não vai aonde um ídolo qualquer é adorado, uma entidade qualquer é adorada, onde se cultuam outros deuses. Deus não está. Deus não está onde há pecado e iniquidade, porque ambientes que têm pecado e iniquidade apartam o Senhor, isolam o Senhor, tiram o Senhor de lá. Ele pode estar em todos os lugares, mas Ele não vai estar. Deus não vai estar em terreiros de macumba. Deus não vai estar onde houver idolatria. Deus não vai estar onde houver pecado, iniquidade. Essa história, filhinho, vai para a balada que Deus é contigo, é vírgula. Deus pode até ir lá para livrar alguém, socorrer alguém em função dos seus propósitos, mas Ele não vai estar lá, porque ali é território do inimigo. E Deus, Ele não força as coisas. O nosso Deus é gentil, e Ele respeita a sua decisão, e respeita a sua decisão de idolatrar, buscar e praticar a vontade do inimigo quando é enganado. Mas que Ele vai estar, não vai estar. Deus está onde os seus discípulos estão reunidos. Deus está onde Ele é louvado, glorificado, exaltado. Ele diz: aos que me honram, honrarei, mas os que me desprezam serão desprezados. Desprezou a Deus, não vai ter a presença de Deus, a não ser que se arrependa, se coloque diante de Deus e clame a presença dEle. Então aqui o Senhor se manifestou porque haviam 7 discípulos reunidos, e Ele se manifesta aqui porque há dezenas de discípulos reunidos. E aqui no versículo 3 diz: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E diz-lhe ele: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Irmãos, fica claro aqui a liderança de Pedro. O Pedro diz: eu vou pescar, e os demais o seguiam. A liderança, irmãos, não é imposta. A liderança é concedida por Deus. Se você for até Mateus capítulo 10, versículo 2, e chamando os seus, eu vou começar pelo 1, e chamando os seus discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses: o primeiro, Simão, chamado Pedro. Porque Pedro, o primeiro, era o líder. Deus já tinha escolhido Pedro. Deus viu no Pedro qualidades para ser líder. Não era a calminha dele, mas tinha qualidades. Pedro não era perfeito, mas ele reunia aquilo que Deus gosta. Sabe o que Pedro tinha? Uma intrepidez. Deus gosta disso, irmãos. Ele foi o único a sair do barco e tentar andar sobre as águas. E tinha outras coisas que Deus enxerga, Deus escolhe. E aqui o Pedro era o líder. Lembra, o Senhor Jesus chamou Pedro e falou: você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Entregou as ovelhas para o líder. Entendam? Deus estabeleceu. É claro que o Senhor é o Senhor, mas sempre há num grupo uma liderança, aquele que tem que, de certa maneira, trazer a direção de Deus, aquele que tem que decidir algumas coisas. E eles saíram para pescar e não pescaram nada. Por que eles não pescaram nada, irmãos? Nós já sabemos essa resposta, não é verdade? Porque eles não consultaram a Deus antes.
Se você não consultar a Deus antes, irmão, você corre um grande risco de só ter frustração na sua vida, de não ver nada andar, nada prosperar. Eles não consultaram a Deus antes. Eles foram pescar sem consultar a Deus, sem consultar a palavra de Deus. Tem pessoas que trabalham a vida toda e não conseguem nada, porque não consulta a Deus, não busca a direção de Deus, não ouve a palavra de Deus. Elas querem fazer do seu jeito, do seu modo, e vai e dá com os burros na água. E depois fica lamentando: oh, Deus se esqueceu de mim. Você que se esqueceu de Deus ao fazer isso sem consultá-lo. Se você é de Deus, quando tiver uma decisão importante, algo importante a fazer, consulte a Deus. Consulte a Deus através da oração e ouça a Deus através da pregação. Entendam? É assim que Deus fala conosco. E aqui no versículo 4 diz: e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Irmãos, o Senhor se apresentou e eles não o reconheceram. Irmãos, o Senhor tem se manifestado na vida de muitos, até de muitos presentes aqui, e você não tem reconhecido que é Deus. Você não tem reconhecido a mão de Deus, a presença de Deus e a direção de Deus, né? Você não tem reconhecido a ação de Deus. Por quê, irmãos? Por quê? Porque alguns acham: não, foi coincidência, pastor. Sabe, de uma hora para outra teve coincidência. Não, foi acaso, foi por acaso. Não, foi sorte. É nada, irmão. Coincidência, sorte, acaso, não. É preparação de Deus, né? Então, reconheça a ação de Deus na sua vida. Você está aqui hoje, irmãos, sabe por quê? Deus agiu na sua vida, agiu no seu coração, na sua mente, para ser mais preciso, para que você estivesse. Você até relutou um pouquinho, tá? Tem alguns até que Deus respeita, a pessoa ela empaca e não vem. Eu nunca vou pisar lá. Mas Deus vai trabalhando, vai chegar um dia que Deus vai agir, né? E ela não vai reconhecer: eu vim porque eu quis, eu vim porque achei interessante, eu vim para só tirar uma prova, tirar uma dúvida. Nada, irmão, não tem nada disso. Você veio porque Deus trabalhou para que você viesse. Deus está agindo na sua vida, irmão. Se o diabo tivesse agindo na sua vida, você não teria vindo aqui, você teria ido lá nos lugares onde ele está, onde o diabo está. Entendam? Glorifique a Deus, dê um glória a Deus aí. Porque Deus te trouxe aqui. Ou seja, Deus está agindo na sua vida, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja reconhecendo o Senhor Jesus. Entenda, irmãos? Veja o Senhor agindo todos os dias por você. Deus age todos os dias por nós. O Senhor nunca para de agir ao nosso favor, irmão. Nunca. Ele nunca para de agir a nosso favor, a não ser que você se insurja contra Ele, se você o desprezar, se você não honrá-lo, né? Se você não quiser-lo, porque Deus, Ele respeita. Deus não criou robôs, Ele respeita a sua decisão, Ele te deu o livre-arbítrio, o poder de decidir, né? Mas você tem que decidir baseado nas informações, e não na informação do mundo, não na informação da mídia, na informação da palavra do Senhor, né? Se você meditar na palavra de Deus, antes de decidir, você vai decidir segundo a vontade de Deus. Amém, povo de Deus? E aqui no versículo 5 ou 6 diz: disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. O Senhor tem cuidado com o suprimento dos discípulos. O Senhor perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? Você tem alguma coisa para comer, irmão? É claro que você tem, porque você serve o Deus supridor, Jeová Jirei, né? Você nunca vai ver um justo mendigar o pão. Ah, pastor, mas outro dia eu vi um crente, estava mendigando o pão lá, então ele não era justo, irmão, né? Era um crente de Araque, né, como dizia antigamente, é um falso crente, porque aquele que crê verdadeiramente no Senhor, ele nunca vai sentir falta. O Senhor cuida dos seus. Amém, povo de Deus? Ele é o Jeová Jirei, e Ele sempre
ou vai nos dar o suprimento numa situação emergencial, ou vai nos dar a direção para que nós tenhamos o suprimento. Entende, irmãos? Os peixes, a bênção, né? Os peixes estavam do lado do barco deles. O Senhor diz aqui: lançai a rede para a banda direita do barco. Eles não tiveram que mudar o barco de lugar. Tiveram só que lançar a rede do outro lado, irmãos, né? Sabe o que significa isso? Que muitas vezes a bênção está do seu lado e você não enxerga, irmão. Os peixes estavam do lado do barco e eles não enxergaram, irmão. Estavam quase desistindo. Mas eles não enxergaram. Mas o Senhor enxergou. O Senhor viu e o Senhor revelou. Entenda, irmãos. Se você não está vendo, peça a Deus para que Ele te revele. Peça a revelação de Deus para aquilo que você não está enxergando. Porque muitas vezes você está pedindo bênção para Deus que está do seu lado, irmão. Deus já te deu, já liberou, está do seu lado e você não está enxergando. Então fala: Senhor, me revela, Senhor. Já enviou a bênção, Senhor? Me revela onde está. E Ele vai te revelar através da palavra. Os discípulos não reconheceram a Jesus, não enxergaram os peixes do lado do barco. Ou seja, faltava a eles o quê? Uma visão diferente, irmãos. Quem não reconhece a Jesus e quem não vê a bênção do lado, está faltando visão. Não está enxergando Jesus. Não está enxergando a bênção. Ele precisa ter uma visão diferente. Uma visão que enxerga além dos olhos. A visão espiritual. Entendam, todos nós precisamos ter uma visão espiritual que vem de Deus. Irmãos, procure enxergar espiritualmente, não só materialmente. Se passa por certas situações, procure enxergar o paraquê de Deus nessa situação. Procure enxergar espiritualmente o que está por trás daquela situação, o que está engendrado pelo inimigo, armado pelo inimigo, e aquilo que é direção de Deus, permissão de Deus. Nós precisamos ter essa visão, a visão espiritual, né? A visão de ver que tem uma tribulação na vida de uma pessoa e você falar: é demônio. E tem uma outra tribulação quase semelhante, fala: não, essa não é mais demônio, já saiu daí, já deixou o mal. Entenda, irmãos, essa visão nós precisamos ter. E nós temos que clamar ao Senhor para que abra os nossos olhos. Veja aqui em 1 Reis, capítulo 6, versículo 14. Segundo livro dos reis de Israel e de Judá. Segundo livro dos reis, capítulo 6, versículo 14. Diz assim: então enviou para lá cavalos, o inimigo enviou cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus, o auxiliar do homem de Deus, se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ah, meu senhor, que faremos? Olha o inimigo nos cercando, com carros, com cavalos. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E é assim que acontece na vida daquele que serve ao Senhor, que teme o Senhor. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Oh, glória a Deus! Aquele servo, aquele auxiliar de Eliseu, ele estava como muitos de nós, que só vem a ação do inimigo, o exército do inimigo, que só vem as obras do inimigo, a força do inimigo, porque tem uma visão espiritual distorcida, ou falta visão espiritual. Sem visão espiritual, eles não veem a ação de Deus, os livramentos de Deus, as bênçãos de Deus, não veem o exército do Senhor nos cercando, protegendo. Irmão, quem tem visão de Deus, está enxergando em cada cadeira vazia aqui, um anjo do Senhor. Está enxergando aqui
o exército do Senhor acampado ao redor dessa igreja. Entenda, irmãos, Deus está conosco, e nós precisamos ter essa visão. Precisamos parar de ficar promovendo e dando ibope às obras do inimigo e falar mais das obras do Senhor, da proteção de Deus. Maior é o poder de Deus que está conosco do que o poder do inimigo. Mesmo em número, para cada demônio que exista, há 2 anjos do Senhor para nos guardar, nos proteger. Entendam, glorificado seja o nome do Senhor. E o servo de Eliseu, ele viu o exército inimigo, ficou apavorado. Ai, meu Senhor, vamos correr, o que vamos fazer? Eliseu falou: Senhor, abra os olhos dele, Senhor, a visão espiritual dele. E o Senhor abriu, e aí ele enxergou o exército do Senhor, que era muito mais poderoso e numeroso. Entenda, irmãos, nós temos que estar enxergando a presença de Deus, a ação de Deus, o exército de Deus nos guardando, nos protegendo. Irmãos, nós temos a proteção de Deus, nós temos a mão de Deus, o exército de Deus, tudo alocado ao nosso redor. Por que Deus não mostra? Porque Deus quer ver a sua fé, irmão. A sua fé na palavra. Ele está dizendo na palavra que eles estão ao nosso redor. Em cada batalha, irmãos, os anjos do Senhor estão contigo. Você não está na batalha sozinho, não está não. Deus está contigo, através dos seus anjos, do seu exército poderoso. Então, quando a palavra de Deus diz: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Quando a palavra de Deus diz para você resistir, o diabo resista. Quando a palavra de Deus mandar você avançar, você avance, porque Ele é contigo. Se Ele falou, se Ele ordenou, Ele te garante, irmãos, né? Ele te dá a segurança, Ele te dá o seguro, irmãos. Pode ir em frente. Então está tudo do nosso lado, e nós às vezes não enxergamos porque falta visão espiritual. A visão espiritual é fundamental para que nós resistamos e alcancemos as bênçãos e as promessas de Deus. Entenda, irmãos, é fundamental isso. Veja aqui em Jeremias capítulo 1, versículo 11, aquele que foi chamado ainda no ventre da sua mãe. Está vendo? Deus chamou um profeta no ventre da mãe. Entenda, irmão? Deus está no controle de tudo, irmão. Você pensa que você veio por acaso? Você pensa que você nasceu no dia que você nasceu por acaso? Que você veio para a Moca por acaso, irmão? Tudo faz parte do plano de Deus, irmão. Não, pastor, mas eu vim do interior. Mas era propósito de Deus. O Senhor Jesus, irmãos, ele morava em Nazaré, mas ele foi nascer em Belém, irmão. Não esse do Pará. Entendeu? Ele nasceu em Belém. Por quê, irmãos? Porque estava escrito que ele nasceria em Belém. E se está escrito, irmãos, vai acontecer. Se está escrito na sua vida, vai acontecer, irmão. O mundo pode acabar, mas vai acontecer antes do mundo acabar. Porque a promessa de Deus se cumpre. Ele era o nazareno, mas nasceu em Belém. Ninguém o chama por belemita, mas sim por Jesus Nazareno, porque viveu em Nazaré. E estava escrito também que ele não seria reconhecido em Nazaré e iria ir para Cafarnaum. Entenda, irmãos, tudo que está escrito se cumpre, irmão. Tudo que está escrito se cumpre. Amém? E o Senhor Jesus fazia questão de cumprir. E aqui diz, Jeremias 1:11, ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? O que você está vendo, irmão? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez e disse: que é que vês, Jeremias? O que você está vendo, irmão? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. Porque eis que e disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Deus estava iniciando aqui a correção de Israel, 70 anos de cativeiro. Por isso Deus tocou em nações vizinhas,
inimigos para que viessem e tomassem Israel. Muitas vezes, irmão, quando você peca e quando você cai na idolatria, como caiu aqui o povo de Deus, Deus vai levantar e vai permitir a ação do inimigo para te corrigir, porque o Pai que ama corrige, para te quebrantar, para te humilhar e para fazer você mudar a direção errada que você tem tomado. Deus está atento, irmãos. Você vai fazer alguma coisa errada, Deus está atento. Ou se você está no erro, caminhando para o erro, Deus está atento e Ele vai mandar uma correção. Muitas vezes a correção é dolorosa, porque quando Deus tem dois processos, o indolor e o doloroso. O indolor é quando você obedece a palavra. Mesmo assim vai ter tribulações, mas você sofre menos porque você tem fé. Agora o doloroso é quando você não obedece a palavra, quer fazer do seu jeito, quer fazer do jeito do mundo. Entendam, confie no Senhor. E Jeremias, ainda uma criança, ele tinha uma visão natural, ele descrevia a visão natural, mas Deus trazia a revelação, o significado e o propósito de cada visão de Jeremias. Muitas vezes você está vendo, fala: Senhor, me revela, Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida, por que aconteceu aquilo, por que aconteceu... E Deus vai te revelar, como revelou para Jeremias. Deus vai perguntar: o que você está vendo? Eu estou vendo, Senhor, aqui um diagnóstico do médico, dizendo que tem isso, que tem aquilo, que aquilo outro, que aquilo outro. Isso me revela, Senhor, e Deus vai te mostrar o propósito. Isso é para que se manifeste o meu poder sobre a sua vida. Isso é para que você testemunhe da cura que eu vou fazer em você, em o nome do Senhor Jesus. E o Senhor diz aqui, um versículo maravilhoso que eu amo tanto. O Senhor diz aqui, versículo 12, disse-me o Senhor: visse bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Oh, que coisa linda! O Senhor vela, o Senhor guarda, o Senhor caminha pela sua palavra para que haja garantia que ela seja cumprida. O Senhor nunca passará sobre a sua palavra. Porque se o Senhor passasse sobre a sua palavra, seria negar-se a si mesmo, porque o Senhor é a sua própria palavra. É isso que Ele tem nos revelado. A palavra de Deus nos revela o significado, o propósito de Deus para qualquer visão que nós tenhamos, para qualquer situação. Ela nos abre os olhos espirituais. Irmãos, quantas vezes nós temos pregado aqui ao longo desses últimos meses a respeito de Deus deu, Deus tirou, aquilo que Deus faz, que Deus promove, que Deus recolhe, que Deus tira o sofrimento. Quantas vezes nós falamos aqui até de uma maneira, de um assunto que não era muito popular a respeito da morte, porque Deus sabia que alguns iam enfrentar essa situação de uma maneira repentina. Então Deus vai advertindo, Deus vai informando, Deus vai tocando no coração, e aquele que crê no Senhor fala: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pela convivência durante esses anos, e Senhor, guarde essa pessoa no seu refúgio. Desnecessário é pedir, porque o Senhor vai guardar. Aliviou. Obrigado, Senhor, por ter aliviado o sofrimento dela. Obrigado, Senhor, por ter tirado sofrimentos futuros. Nós vimos um texto que, para aqueles que não conhecem, não entendem a palavra, parece ser chocante, que Davi pecou, adulterou com Betseba, e o primeiro filho morreu poucos dias depois do nascimento, e o texto diz que Deus feriu a criança e não curou a criança. Então o texto não diz: o diabo tocou na criança e a criança não, Deus feriu a criança. Davi orou, clamou, chorou, né? Rogou a Deus, e Deus não curou, a criança morreu. E alguns perguntam: por que Deus feriu a criança? Por que Deus, depois de ferir, não curou a criança? Porque Deus tem os seus propósitos, Deus sabe de todas as coisas. Você, por acaso, que questiona a ação de Deus, sabe qual seria o futuro daquela criança? Você sabe o sofrimento que essa criança passaria, filho de um adultério? Você sabe de todas as ações mas que essa criança sofria ao longo da sua vida? Você sabe se Deus privou aquela criança de sofrimento? Se Deus recolheu aquela criança para o seu abrigo, para trazer paz e sossego? Porque tem visão distorcida. Nós temos que passar a enxergar as coisas
da maneira como são, ter uma visão espiritual, irmãos. Tenha uma visão espiritual a respeito da morte. Aquele que crê no Senhor Jesus, o apóstolo Paulo diz que a morte é lucro. É lucro, não é peso. É lucro, é alívio. Creamos como crê o apóstolo Paulo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Morrer é ganho. E não ter uma visão distorcida, nós temos que ter visão exata, a visão de Deus para cada coisa que nos acontece. E é a palavra de Deus que nos traz a visão espiritual. Enxergue tudo sobre a luz da palavra do Senhor. Sem a luz da palavra não há visão alguma. Alguém enxerga alguma coisa no escuro aqui? Alguém enxerga alguma coisa nas trevas aqui, na escuridão total? Para que você enxergue alguma coisa, o que é necessário? A luz da palavra. Para que você enxergue espiritualmente só com a luz da palavra. Tudo que lhe acontecer, né, ou tudo que você vê, veja não só naturalmente, mas procure ver espiritualmente, sobre a luz da palavra do Senhor. Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. É a palavra que ilumina cada situação. E quando a palavra ilumina, você vê verdadeiramente como as coisas são. Sem a palavra não há luz, não há visão espiritual. Veja que por trás de qualquer mal há uma ação direta ou indireta de demônios. A luz da palavra nos revela isso. Sobre a luz da palavra, você vai ver os peixes do lado do barco. Você vai ver a bênção do seu lado. Você vai ver o exército do Senhor acampado ao seu redor, ao redor da sua família, te guardando, te protegendo. Com a luz da palavra você vai enxergar as promessas de Deus se cumprindo. Você vai enxergar os propósitos de Deus para tudo aquilo que acontece na sua vida. Sobre a luz da palavra você vê as pessoas que são movidas pelo inimigo para te enganar, para te afastar de Deus. Sobre a luz da palavra você vê o coração. E vê o entendimento das pessoas. Sobre a visão da palavra você vê o Senhor do seu lado, com bênçãos preparados para você, se você cumprir os seus propósitos. Então ilumine a sua visão com a palavra, enxergue tudo de acordo com a palavra do Senhor. Você vai ver os peixes, você vai ver o exército do Senhor, você vai ver as bênçãos, você vai ver o tratamento de Deus, você vai ver que não tem nada por acaso, tudo é preparação do Senhor. E Deus tem preparado bênçãos sem medidas para cada um de nós. Amém? Muitas vezes nós não enxergamos, não tomamos posse. Muitas vezes nós não enxergamos, não agimos segundo a direção de Deus. Mas sobre a luz da palavra nós vamos enxergar, vamos agir, vamos conquistar. Vamos ser abençoados e abençoar nossa família em o nome do Senhor Jesus. Amém?